Bendito Deus e Pai de nosso Rei Senhor Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, é um prazer imenso para mim, né? Estar aqui junto com vocês neste domingo, precisamente dia 12, né? Dia 12 de janeiro, né? Então é um prazer para mim, né? Ler a palavra de Deus com vocês hoje. Antes, porém, da gente conversar um pouco sobre a palavra do nosso Deus, leia a Bíblia, eu gostaria de fazer uma pequena oração pedindo ao nosso Pai Celestial as bênçãos para que a gente possa transmitir aqui a leitura, né, nessa live, né, de uma forma que todos nós entendamos e possamos assim aplicar em nossas vidas, né, aquilo que é mais importante, que é seguir e servir ao nosso Senhor, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso, mediante o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Bem, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? A base de Marcos. Marcos, capítulo de número, deixa-me ver aqui, tinha marcado. Marcos, capítulo de número 14, né? Os versos nós vamos parafrasear, vamos conversar um pouquinho sobre aquela situação quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava próximo, né, a morrer, a ser levado, né, por aqueles homens para o sinédrio e tal, para ser julgado. E vamos ver ali que Jesus Cristo fala que todos se escandalizariam, ou seja, todos o abandonariam. E vamos ver que Pedro, aquela passagem bem conhecida, né, Pedro fala e diz que todos podem deixá-lo, né, deixar Jesus Cristo, mas ele de forma alguma fará isso, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre este ponto aqui. Mas antes, como eu falei, vamos fazer aqui uma pequena oração. Santo Deus que estás nos céus, em nome de teu Filho, nosso Rei Senhor, Cristo Jesus, a quem devemos a nossa salvação, eu quero agradecer ao Senhor pela noite de repouso, quero agradecer ao Senhor por este dia, né, por este domingo, e quero te pedir que essa mensagem chegue aos corações de todas as pessoas e surta realmente o efeito necessário, que a semente seja plantada nos corações e que realmente brotem. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bem, então vamos lá para a leitura, né? Como eu falei, nós vamos conversar um pouquinho sobre Marcos, né? Aqui no Evangelho de Marcos, né? Mas precisamente vamos falar sobre Pedro, né? Pedro e aqueles outros apóstolos, outros discípulos que abandonam ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14, como eu já falei, versos 27 até o 31, diz assim, ó. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Bem, então vamos conversar um pouquinho sobre esses versículos, né? E ver o que nós, como cristãos, hoje podemos aplicar em nossas vidas, né? Colocar no nosso cotidiano, né? E ver qual o proveito que você, eu, como cristãos, podemos tirar. Bem, é sabido por todos nós, né, que Pedro, no decorrer do tempo, daquela noite mesmo, Pedro nega o Senhor Jesus Cristo, né? Ele nega realmente por 3 vezes, cumprindo assim aquilo que Jesus Cristo havia falado. Mas o que eu quero trazer aqui a nossa atenção neste domingo, irmãos, é que quem era Pedro, né? Quem era o apóstolo Pedro? Pedro era um homem que, como apóstolo, seguia Jesus Cristo, automaticamente esperamos que era um homem fiel, era um homem zeloso pelas coisas de Deus, um homem maduro, né? Podemos dizer assim, dentro do conhecimento bíblico, dentro ali, era uma coluna, né? Dentre os cristãos ele foi sempre, né, uma coluna.
Entretanto, vimos aqui que Pedro, ele nega realmente a Jesus Cristo, né? No decorrer aqui da leitura, ou nos outros versículos, nós vamos ver isso. Mas o ponto era, naquela ocasião, ele e os demais disseram que não abandonariam a Jesus Cristo, mesmo que eles tivessem que morrer. E nós vimos que isso não foi verdade. Então isso ensina essa lição para a gente. Por mais que estejamos preparados, né, por mais que sejamos maduros, por mais que estejamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias, né, vamos nos confrontar, talvez até já nos confrontemos, e vamos, ou já estejamos passando por problemas, e esses problemas estão nos afastando de Deus. E talvez quando alguém vem conversar com a gente, um irmão, um maduro, uma irmã, enfim, uma pessoa, vem nos aconselhar, a gente diga que nós não vamos deixar nunca, nós não estamos errados, nós estamos certos. E no decorrer do tempo, infelizmente, né, nós estamos vendo aí, muitos cristãos abandonam a Deus, estão abandonando a Deus, né? Abandonando o barco, vamos dizer assim, né? E esses irmãos se diziam ser irmãos firmes, fortes, cristãos maduros, né? No entanto, eles estão abandonando. Então isso mostra para nós que não é a madureza contribui, lógico, não é a madureza, não é o tempo que nós temos como cristãos, nós temos sempre que ter humildade, buscar sempre a Deus. Pedro e aqueles demais não tiveram humildade aqui nesse sentido, né? Eles não eram para dizer aquilo, né? Não, Pedro principalmente, né? Não, todos podem te abandonar, mas eu não, né? Então nós nunca podemos dizer, eu farei isso, eu não serei capaz de fazer isso, não. Porque nós não sabemos, né? Nós somos humanos, somos falhos, somos fracos, né? Como diz a palavra de Deus, a carne é fraca, o espírito é forte, né? Mas a carne é fraca. Então, enquanto estamos na carne, nós somos fracos. O que devemos fazer? Antes aqui dessa passagem, Jesus Cristo, quando estava no monte, né? E ele se afastou um pouco para orar, ele mandou que os discípulos ficassem orando, mas eles adormeceram. E quando Jesus Cristo voltava, eles estavam dormindo, né? Provavelmente, se eles tivessem orado, tivessem ali, né, de modo fervoroso, feito aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha feito, talvez até o próprio Pedro não tivesse dito aquelas palavras, né, que não abandonaria a Deus. Todos abandonariam, mas ele não abandonaria. Se ele tivesse feito constantemente oração, né, súplica, pedindo, como nosso Senhor Jesus Cristo falou, pela vida dele, pelos demais, para que permanecessem unidos juntos, né, ele talvez não tivesse abandonado. Mas aí ele não estavam fazendo as suas orações, eles não fizeram, e Pedro ainda se vangloria, dizendo que não abandonará a Deus. Lógico que nós também não queremos abandonar, né? Isso aí de forma alguma. Mas a gente nunca podemos dizer assim, eu farei isso, eu não abandonarei. Ah, vocês podem deixar o evangelho, mas eu não deixarei nunca. Não, temos que ter cuidado. Temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que ler a sua palavra, a Bíblia, constantemente, todos os dias, né? Para que a gente não venha cair nessa armadilha. Porque isso é uma armadilha do nosso inimigo, né? Ele é que tenta fazer com que a gente se enalteça, né? Se exalte com o conhecimento que nós temos, né? E temos que ter o máximo cuidado. Vimos que Pedro negou a Jesus Cristo, sim. E você? Está negando a Jesus? Você está negando a Cristo? Às vezes por não fazer uma boa ação, às vezes por não ajudar o nosso próximo, às vezes por negar algo, às vezes por não ser um bom marido, às vezes por não ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, uma boa irmã, um bom filho, às vezes por não cumprirmos nossas responsabilidades, desculpa, né, quase não saía, nós estamos abandonando a Cristo, abandonando o caminho, né? E nós não devemos fazer isso. Bem, foi um prazer conversar com você neste domingo, né? Espero que você esteja bem, esteja em paz e que você passe esse domingo e o começo da semana aí, que virá de trabalho, bem, na paz de Deus, tá bom? E se for da vontade do nosso grandioso Pai, eu retornarei, ou na semana, ou no domingo pela manhã. O importante
meu amigo e minha amiga, é que nós estejamos sempre lendo a palavra. Falar em ler a palavra, falar em fazer orações, peço que vocês se lembrem sempre de mim e de todos nós, né? Quando vocês fizerem também as orações de vocês, né? Assim como eu me lembrarei de todos, né? Quando faço também minhas súplicas e minhas orações, em nome de Cristo. Tenham todos um bom dia, um bom domingo e até uma próxima vez.